Ela era Lô, apenas Lô, pela manhã, 1,45 m de altura e um pé de meia só. Era Lola de calças compridas, era Dolly na escola, Dolores na linha pontilhada, mas nos meus braços sempre foi Lolita. Parece um caso de amor, não é? Essa é uma citação de um livro baseado em uma história real, mas eu garanto pra você que está muito longe de ser um amor saudável. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio no canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Débora e por aqui eu conto pra vocês vários casos, de crimes reais, solucionados ou não. Vai ter caso sobrenatural, lendas urbanas e tudo que envolve mistério e investigação. Então, se você é curioso como eu, já se inscreve aqui no canal que vai ter muito caso pra gente desvendar junto. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e não esquece de deixar o seu like que me ajuda muito, principalmente agora no começo. Já aviso que eu sou uma pessoa tagarela, então se você não gosta de introdução, é só pular para o minuto que eu vou deixar aqui embaixo que ele te leva direto para a história. Hoje eu estou gravando de cabelo amarrado, que vocês podem ver, porque tá muito quente, e eu tô usando ventilador também, tá? Eu não sei se vai dar barulho, mas depois vocês me falam, tá? Caso atrapalhar, que eu vou ter que arrumar um outro jeito para não passar calor. Esse caso me chamou a atenção por vários motivos, que nele a gente vê a inocência de uma criança que foi manipulada por um adulto com intenções absurdas, tem opiniões controversas quanto ao comportamento da mãe e um final surpreendente. Fica comigo até o final, que se você não conhece esse caso, você vai ficar chocado. A Florence Sally Horner era uma garotinha que morava na cidade de Camden, estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e ela nasceu em 18 de abril de 1937. Sally, como costumava ser chamada, era uma boa aluna e por isso costumava estar presente no quadro de honra da sua escola. Além de inteligente, ela era muito educada e gentil. Ela havia perdido o pai, Russell Horner, quando ainda era muito novinha, mas dizia que ainda lembrava-se dele. Então, a sua mãe, chamada Ella Horner, sustentava a casa como podia, trabalhando como costureira. A Sally estudava na Northwest Elementary School e, como várias crianças da sua idade, na época ela tinha 11 anos, ela queria fazer parte de algum clubinho de amigas. Então, um grupo de meninas da quinta série desafiou a Sally a roubar um caderno de uma loja ali próxima da escola e, em troca, ela poderia entrar para o clube. A Sally, ela nunca tinha feito nada parecido. No início ela hesitou, ela não queria fazer, ela nunca tinha roubado nada, mas como ela queria muito fazer parte do grupo, ela acabou aceitando. Então, ainda em 1948, ela foi até a loja de conveniência Woolworths, pegou o primeiro caderno que ela viu e saiu correndo do local. Mas antes de conseguir sair, ela foi surpreendida por um homem de meia idade usando chapéu, que tinha olhos azuis acinzentados e cicatrizes no rosto. Ele afirmava ser um agente do FBI e disse que tinha visto tudo e por conta disso ela estava presa. A Sally começou a chorar, e ficou muito envergonhada. Ela não queria também que contasse nada para a mãe dela. E o homem então fingiu compaixão, disse que ela teve sorte, que foi ele que encontrou ela, que se tivesse sido qualquer outra gente ia ser muito pior. E ele falou, então ele propôs, na verdade, uma coisa pra ela. Ele disse assim: então eu não vou te levar presa, mas você vai ter que se reportar a mim a cada, algum tempo. Ela ficou muito aliviada, agradeceu o homem e aceitou a proposta dele. Então, no dia 14 de junho de 1948, quando ela saiu da escola, aquele mesmo homem estava esperando ela e disse que, por ordem do governo, ela precisaria acompanhá-lo até Atlantic City, aproximadamente 100 quilômetros dali. E caso ela não cooperasse, ela seria levada para um reformatório juvenil. Novamente, ela não queria contar para a mãe dela, o que ela tinha feito, então o homem sugeriu se passar pelo pai de uma amiga dela, para a mãe não desconfiar de nada, e ela aceitou. Nessa parte eu achei um pouco confuso, porque algumas fontes dizem que ela foi até o local onde eles pegaram o ônibus e acompanhou, a menina, e outras dizem que ela só conversou por telefone. Mas, enfim, o homem se apresentou como o Sr. Warner e disse, que era pai de uma amiga dela, falou que eles iam passar as férias na praia, que eles tinham um apartamento à beira-mar, falou um monte de coisa, assim, legal pra ela. E a mãe da Sally ficou
um dó, assim, porque ela não tinha condições de proporcionar algo assim para as filhas, né? E ela pensou que poderia ser uma oportunidade para ela. Então ela acabou aceitando. Algumas fontes citam que a Sally teria comentado que quando eles pegaram o ônibus, os dois estavam acompanhados de uma moça, né, em torno de 25 anos, que o homem chamava de Senhorita Robinson. Ele disse que ela era sua secretária e, né, nessa versão eles não teriam ido até Atlantic City, eles foram direto para Baltimore. E quando chegaram lá, a Senhorita Robinson, ela, né, se separou dos dois, desapareceu e ficaram só os dois lá no local. Mas tem uma segunda versão, que daí seria nessa que eles vão para Atlantic, que aparentemente é a versão mais forte. Então, já em Atlantic City, eles se hospedaram em uma pensão e nas primeiras semanas, assim, ele sempre ligava, conversava com a mãe dela, falava como estava sendo a viagem, né, que estava tudo bem, e até aí tudo bem. Porém, quando chegou perto do momento que ela deveria voltar, ela ligou para a mãe dizendo que ela queria ficar mais um pouco porque ia ter um evento de patinação e ela queria muito ir. Então a mãe de novo ficou pensativa, né, e acabou deixando ela ficar. Mas a senhora, ela começou a desconfiar porque ela percebeu que o tempo estava passando e cada vez as desculpas eram mais vagas. No dia 31 de julho de 1948, quando a Sally já estava mais de um mês fora, a mãe da Sally recebeu uma nova carta dela, informando que eles estavam viajando novamente, agora indo para Baltimore. Nessa carta, ela finalizou dizendo: "Não quero mais escrever". Nesse momento, ela percebeu que realmente tinha alguma coisa acontecendo e resolveu reportar para a polícia. Os policiais iniciaram uma investigação e se dirigiram até a pensão que a Sally tinha comentado e perguntaram sobre o nome que até o momento eles tinham conhecimento, Frank Warner. Descobriram que o suposto Sr. Warner tinha sim se hospedado no local, acompanhado por uma garotinha que ele disse ser sua filha. Então, ali já era claro que ele tinha sim raptado a Sally. Descobriram também que os dois pareciam ter saído às pressas do local, porque eles deixaram várias coisas para trás, né, vários pertences, que incluíam algumas malas com roupas, tinha cartões postais que a Sally tinha escrito e ainda não tinha conseguido enviar, e também tinha uma foto, que era uma foto da Sally. Ela estava sentada num balanço, sorrindo para a câmera. Essa imagem ela foi mostrada para a família e ninguém lembrava de ter tirado essa foto. Então, né, provavelmente tinha sido tirada pelo sequestrador. Essa imagem foi divulgada em vários jornais a fim de conseguir qualquer informação sobre a criança. Foi feita então uma busca mais a fundo para descobrir quem era esse sequestrador e descobriram que na verdade ele se chamava Frank Lassine, um criminoso condenado por crimes como agressão, bigamia e aliciamento de menores. Ele havia saído da prisão há somente 2 meses após ter cumprido pena por abuso de 5 meninas entre 11 e 14 anos. O Frank nasceu em Chicago e durante a sua vida já tinha se mudado várias vezes e usado cerca de 5 nomes falsos. Ele não tinha um emprego fixo, mas trabalhava casualmente como um mecânico. Parece que ele sempre teve essa atração por mulheres muito mais novas que ele, já que ele chegou até a se casar com uma moça que conheceu quando ainda era menor de idade e ele já tinha mais do dobro da idade dela. O pai da garota não aprovava o namoro e por conta disso eles resolveram fugir, né? Foram para outra cidade, mas eles foram encontrados e o Frank foi detido dias depois, pois o pai da garota tinha denunciado ele para a polícia dizendo que ele tinha sequestrado a filha. Acontece que eles já estavam legalmente casados e por isso a polícia não podia fazer nada, não podia prender ele, né, que era a esposa dele nesse momento. Então ele foi liberado e eles continuaram juntos. Os dois tiveram um filho e o seu casamento ia bem até alguns anos depois, quando resolveram se separar. A sua ex-esposa chegou a processá-lo por não pagar a pensão alimentícia. O Frank ele tinha diversas passagens pela polícia e ele se envolvia muito, né, em problemas com a lei. Em sua nova vida morando com o Frank, a Sally foi matriculada em uma nova escola utilizando um nome falso e eles estavam se passando por pai e filha. Até o momento, nenhum dos vizinhos desconfiava de nada, né? Porque ele tinha inventado uma história dizendo que ele tinha se separado da esposa e que ele estava com a guarda da menina. Após um tempo no local, os dois se mudam novamente, indo morar em um estacionamento de trailers em Dallas, Texas, e novamente usando um sobrenome falso. Nada parecia suspeito, já que ela frequentava a escola, tinha ótimas notas. Inclusive, a Sally era uma aluna acima da média, né? Tem fotos do boletim dela e ela era uma aluna muito boa. Ela também podia brincar com as crianças que moravam nos outros trailers e até recebia mesada, então parecia ser tudo muito normal.
Mas a verdade é que a Sally era frequentemente abusada, só que ela não tinha coragem de contar pra ninguém. Tem uma fonte que cita que o Frank sempre levava uma arma com ele e ameaçava a Sally que se ela fugisse ou voltasse pra casa, ele iria prendê-la. Até que uma das vizinhas da Sally, chamada Ruth Janish, começou a desconfiar, pois achou estranho que os dois ficavam muito tempo trancados no trailer e que quando eles estavam juntos do lado de fora, o Frank parecia muito preocupado com tudo, ele não perdia a menina de vista por nada e, segundo a Ruth, o sorriso da Sally não combinava com o olhar. Aquele comportamento do pai parecia muito algo como possessivo, sabe, do que amoroso. Então ela tentou conversar com a garota várias vezes, mas ela sempre dizia que estava tudo bem. A Ruth e o seu marido precisaram se mudar, mas ela continuou muito preocupada, com a garota, então ela teve a ideia de convidar o Frank para morar lá no mesmo estacionamento de trailers onde eles tinham se mudado da outra cidade. O Frank achou que era uma ótima ideia, resolveu ir também, porque ele pensou que assim ele estava reforçando ainda mais a sua mentira. Então, após se mudarem, o Frank saiu para procurar emprego no dia 21 de março de 1950 e a Ruth aproveitou que a Sally estava sozinha e resolveu chamá-la de novo para conversar lá no trailer dela. O que ela não sabia também é que a Ruth já estava muito pensativa com tudo isso, porque um pouco antes deles se mudarem, ela tinha conversado com uma amiga dela da escola e tinha contado sobre toda essa intimidade estranha que ela tinha com o pai. E então a amiga dela disse que ela deveria parar porque isso era errado. Então, quando a Ruth perguntou novamente, ela finalmente conseguiu se abrir e falar para ela tudo o que estava acontecendo. Ruth ajudou a garota a telefonar para sua mãe, porém sem sucesso. Infelizmente, a mãe tinha perdido o emprego e ficou sem condições de manter o telefone, por isso a linha tinha sido cortada. Então, ela conseguiu ligar para o trabalho da sua irmã, a Susan, e quem atendeu foi o seu marido. Ela rapidamente disse seu nome e pediu para falar com a irmã. Estou com uma amiga minha na Califórnia. Mande o FBI me buscar. Diga à mamãe que estou bem e que não se preocupe. Quero ir para casa. Eu tive medo de ligar antes. Seu cunhado avisou o FBI e eles notificaram o gabinete do xerife de Santa Clara, que se dirigiram imediatamente ao local. Eles resgataram a menina e aguardaram a chegada do Frank Lassie. Quando ele chegou, ele foi rendido e se entregou, mas ainda assim ele tentou convencer os policiais, dizendo que ele é realmente o pai da menina e até dizendo que ele já tinha sido casado com a mãe dela. Por volta das 23h30 do dia 31 de março de 1950, a Sally chega no aeroporto internacional de Filadélfia e finalmente consegue reencontrar sua mãe. Foi um momento muito emocionante, as duas ficaram abraçadas, e choraram bastante. A Sally, ela só queria ir para casa, mas até o momento do julgamento, ela precisou ficar em um abrigo infantil no condado de Camden e ela ficou lá por um curto período, depois ela pôde voltar para casa. O Frank se declarou culpado de suas acusações de sequestro e renunciou o direito a um advogado. Ele foi condenado a 41 anos de prisão, posteriormente ele foi condenado a mais 30 dias de prisão por perjúrio, por ter negado e reconhecer que a Sally não era sua filha biológica. Ele também tentou manchar a imagem da senhora Ella, alegando que ele estava salvando a menina de um lar onde ela não recebia a atenção que precisava e inventando várias coisas sobre a mãe dela. O Frank Lassie, ele cumpriu 16 anos da sua sentença e morreu aos 70 anos na cadeia de causas naturais. Os colegas de sala da Sally sabiam de tudo que ela tinha passado e, ao invés de eles serem gentis com ela, compreensivos, eles intimidavam ela, xingavam, falavam um monte de coisa absurda pra ela. Mas apesar de tudo isso, ela fez amizade com uma menina chamada Carol Taylor e elas se tornaram melhores amigas. Passados 2 anos do sequestro, em 1952, ela estava com 15 anos e faltava somente algumas semanas para Sally e a Carol entrarem no ensino médio. As duas resolveram ir até a cidade litorânea de Wildwood, em Nova Jersey, que tinha um trabalho de verão, num local onde, além de conseguir uma renda extra, elas também podiam se divertir, que tinha várias atrações ali nesse local. Lá ela conheceu um rapaz de 20 anos, alto, de cabelos negros, chamado Edward Baker. Ele chamou a atenção dela instantaneamente. Eles passaram a tarde e a noite juntos, no domingo foram à missa pela manhã, e quando chegou a hora de se despedirem, a Sally não queria ir. Ela pediu à amiga se tudo bem se ela fosse de carona com Edward até Vineland, em Nova Jersey, e lá ela pegaria um ônibus de volta para Camden. A amiga concordou, pois viu que ela estava muito feliz e ela não queria estragar aquilo depois de tudo que ela tinha passado,
Um pouco depois da meia-noite, no dia 18 de agosto, a Polícia Estadual de Nova Jersey foi notificada de um acidente que teria acontecido em uma rua chamada Woodbine Road, envolvendo 4 veículos. Edward Baker havia batido na traseira de um caminhão estacionado, que acabou se chocando contra outro caminhão parado. O impacto fez com que o segundo caminhão se deslocasse até a estrada, sendo batido por outro carro que vinha em movimento. O Edward quebrou o joelho esquerdo e sofreu cortes no braço direito. Já a Sally, infelizmente, morreu no local. Edward Baker se tornou réu por homicídio imprudente, mas foi inocentado e o caso foi encerrado. O Frank chegou a mandar um buquê de flores pro funeral da Sally, mas a família não autorizou que eles colocassem no caixão. Segundo fontes, esse caso foi inspiração para o livro Lolita, que mencionei um trecho lá no início do vídeo. O livro foi escrito por Vladimir Nabokov, onde um homem muito mais velho se apaixona por uma menina de 12 anos, e o livro é contado pela perspectiva do sequestrador, que ficou obcecado pela garota. Foi feito também uma produção audiovisual com base nesse livro. A primeira vez que eu escutei, sobre esse caso, eu fiquei muito chocada, fiquei muito triste, eu realmente não esperava esse final. E eu fiquei pensando sobre tanta coisa, sabe? Porque a gente reclama assim de tanta coisa sutil. E se for ver, olha quanta coisa essa menina passou, sabe? Ela teve uma vida tão curta, ela tinha 15 anos, gente. Bom, esse foi o caso de hoje. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, então comenta aqui o que você achou. Lembrando que os comentários são muito importantes para a divulgação do vídeo, então se você quiser botar só um emoji, eu já vou ficar super feliz. Como eu já falei lá no começo, também não se esqueçam do like. E se você tiver algum amigo que também gosta desse tipo de tema, desse conteúdo, manda pra ele que vai me ajudar muito e eu vou ficar muito feliz. Bom, então é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!